Show Me the Data, um podcast oferecido pela comunidade DS. Olá, meus queridos ouvintes, quem está nos assistindo através do canal do YouTube, está nos vendo. Meu nome é Meigaron, mas podem me chamar de Meigaron. E eu acredito que inovação, na verdade, é a mesma coisa que resolver o problema de forma diferente. Oi, pessoal, meu nome é Raine Oliveira, mas podem me chamar de Rai. E eu acredito que a mediana é tipo o Luigi dos dados. Todo mundo prefere o irmão, mas não percebe que é tão essencial até precisar usar. Boa. Boa noite, meu nome é Almir. E você acha que o Windows é ruim? Imagina na época do 3.11. Muito bom, Almir. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso episódio 2 do podcast Show Me the Data, oferecido pela comunidade DS, onde o Almir, a Rai e eu traremos discussões relevantes sobre o mundo de dados, através de especialistas e também de pessoas como a gente, que estão começando e trilhando essa jornada. E esse é o nosso quadro Show Me Sua Visão, onde vamos falar sobre as grandes ondas da tecnologia. Então, trouxemos um convidado muito especial para falar disso, o nosso amigo querido Rodrigo Castilhos. O Rodrigo, ele é membro aqui da comunidade DS, ele é gestor de TI e Tecnologia da Informação, trabalhou muitos anos como analista de suporte técnico, como consultor de TI. Hoje ele é gerente de serviços, lidera aí uma operação e equipes de helpdesk atendendo, fazendo suporte técnico, e também gerenciando aí mais de 6 mil equipamentos em todo o território nacional. E o Rodrigo, ele, em um dos nossos bate-papos aqui na comunidade DS, a gente começou a falar muito sobre as ondas de inovação. Então, um pouquinho de como surgiu as linguagens de programação, depois teve a grande onda do processamento em nuvem, e agora a gente está passando aí por uma onda de dados. Então, ninguém melhor de quem viveu isso para falar um pouquinho para a gente. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho o seu nome, de onde você fala, sua formação original, e 3 perguntas que a gente costuma fazer aqui. Se você prefere R ou Python, se você come a coxinha pela ponta ou pela base, e se você fala biscoito ou bolacha. Tá certo. Meu nome é Rodrigo, eu falo de Porto Alegre. Respondendo a tua pergunta, eu como a coxinha pela bundinha, né? Primeiro. Boa. Prefiro Python, já há muito tempo trabalho, eu uso muito Python assim administrativamente para tarefas do dia a dia, agora que estou começando a usar mais para desenvolver tudo. E qual era a outra pergunta? Eram 3 perguntas. Se você fala biscoito ou bolacha. Ah, se eu falo biscoito ou bolacha? Eu falo bolacha quando não tem recheio, porque quando tem recheio é biscoito. Certo? Esse é um ponto, esse é um ponto. Esse é um ponto. Legal, Rodrigo, muito bom, Rodrigo. Aqui a gente já tem uma curiosidade sobre o Rodrigo. O Rodrigo começa comendo a coxinha pela base, então ele é do time coxinha pela base, tá? Então acho que essa é uma curiosidade legal. E, Rodrigo, eu queria abrir um pouco o nosso papo aqui, perguntando para você como que era o início, assim, na tua época, como que era o início da tecnologia, assim, como que isso era diferente do que a gente vive hoje? Como que era o início? Conta pra gente. Cara, assim, não é quando é na minha época é esta agora, certo? Boa. Mas eu estou vivendo a minha época, né? Espero viver muito ainda. Mas assim, quando eu cheguei era tudo mato. É uma coisa impressionante, tá? Olha só, eu comecei a trabalhar com informática quando eu tinha 13 anos. Só para registrar, eu estou com 49, tá? Boa. Então, assim, cara, eu vivenciei... outro dia eu estava contando, acho que era 4 ou 5 grandes ondas, grandes mudanças. Né? Caramba. Eu peguei a microinformática, os PCs, bem no comecinho. Uhum. Então, eu tinha toda uma geração que estava acostumada a usar máquinas de escrever. Né? Eu lembro meu pai, por exemplo, prestava serviço de contabilidade, levava a máquina de escrever, ficava até de madrugada em casa datilografando fichas de contabilidade. Caramba, que legal. Então, assim, eu peguei toda uma geração
né, que estava saindo dessas máquinas de escrever, ou das manuais, ou das elétricas, né, e estava começando a usar, estava começando a chegar PCs nas empresas. Tá? Então, tinha uns PCs muito estranhos, era a época ainda da lei de proteção de informática, então os PCs eram fabricados no Brasil e tinha umas coisas muito estranhas, PC Pack, Microtech, tinha umas coisas, Caramba. cara, um PC mais maluco que o outro, tá? Entendi. E eu tive a oportunidade, naquela ocasião, de estar trabalhando, um dos meus primeiros estágios, tive a oportunidade de estar trabalhando com uma escola de informática. Então, assim, eu comecei lá como estagiário, assim, para ajudar o pessoal a ligar o computador, a entender como é que dava boot no computador, porque era tudo com drive de 5 1/4, disquete de 5 1/4. Caramba. Recém a gente estava na migração do disquete de 8 polegadas para o 5 1/4, então, no disquetezinhos flexíveis da marca Verbatim. O pessoal tinha que gravar o MS-DOS ali, aprender a fazer aquelas coisas, dar o boot no computador, carregar o WordStar. Foi uma época bem interessante, bem interessante. E na mesma empresa, um ano e meio depois, eu tive a oportunidade de dar aula. Né? Como eu já estava safo naquelas coisas todas ali, né? Ajudava muito o pessoal a fazer os exercícios de aula e tal, eu comecei a dar aula. E eu me lembro com muito carinho de uma aula que eu ministrei de WordStar na época. Eu tinha uma turma com 42 pessoas. Então era uma sala enorme, 42 pessoas e 10 Caramba. PCXT, tá? Que fique bem claro, PCXT. Alguém aqui sabe o que é PCXT? Não. Né? Eu sei. Vou até aproveitar para traduzir para Rai. Rai, disquete é tipo um pendrive, só que mais antigo. WordStar é tipo um Excel. Eu ia falar isso, o disquete eu peguei. Daí pra frente eu não sei mais não. não. Só que mais de 5 1/4 que eu sei. Não, mas peraí, DOS gente. era a única parte boa do Windows, né? Que agora já não existe mais. Não, mas o que é o WordStar? O que é? Eu não entendi o WordStar. O que é isso? Era um software de planilhas. Tipo... Negativo. WordStar... Tataravô do Excel. Não, negativo. WordStar é um editor de textos, tá? Que era comumente utilizado para escrever carta, escrever, sabe, memorando, escrever tudo que tu faz no Word hoje. Verdade. Era no WordStar. É o Lotus, que é o vô do Excel. O Lotus 1, 2, 3. Lotus, e o SuperCalc era o bisavô do Excel. Né? Não, mas espera aí, gente. Vamos traçar uma linha do tempo aqui. O que era o pacote Office da época, então? Pelo que eu entendi, o WordStar era o Word e os Excel e PowerPoint. Não existia um pacote Office. Não existia pacote, né? Que cada um era feito por alguém especialista. Caracas, entendi. Aí nós tínhamos assim o WordStar para editar texto. Nós tínhamos Lotus 1, 2, 3 para planilha, que era espetacular. Até hoje eu sinto falta, vou ser bem honesto, porque o Lotus, como não tinha mouse, era só teclado, não se usava mouse. Velho. Então, tu acessava os menus, tudo, pelo teclado. Cara, fazer fórmula era muito rápido tu operar o aplicativo Lotus. A gente usava DBase na época, DBase 2 e DBase 3 para fazer programinhas de banco de dados, essas coisas assim. Basic, CPM. Eu dei aula de Basic, cara. Eu aprendi Basic. Eu fiz um cursinho de Basic. Que legal. Então... Gente, só para entender... Não, vai, Rai. Melhor você perguntar que eu acho que é mais novidade para você do que para mim as coisas aqui. eu ia perguntar assim, de quanto tempo atrás estamos falando mais ou menos, para eu entender, para o pessoal que está ouvindo entender assim, porque eu não tenho ideia assim de quanto tempo isso faz. Isso foi 84, 85 por aí, 1984, 1985 por aí, talvez um pouquinho antes, talvez 83, né? Faz tempo. E aí, Rodrigo, tinham 40 pessoas e 10 computadores. Aí eram 4 pessoas por computador e não tinha mouse? Não tinha mouse. E o pessoal se revezava na frente. Então, eu estava lá na frente, dando aula. Mas sabe o que era legal nessa turma? Por que eu guardo na memória? Porque é o seguinte. Essa turma, ela era composta
mais da metade dela era composta por jornalistas da Caramba. redação de um jornal que na época era de grande circulação aqui em Porto Alegre, o Correio do Povo. Tá? E o que acontece? Estava chegando computadores na redação. E aquela turma toda estava lá para aprender a usar o WordStar, para poder escrever, para substituir nas máquinas de escrever. E a parte mais bacana é o seguinte, ó, que a primeira pessoa, na primeira fila, assim, a 1 metro de distância de mim, era um senhorzinho, que eu me lembro até hoje, chamado Adroaldo, né? Que naquela ocasião ele devia estar no alto dos seus 70 e alguma coisa anos, cabelo bem branquinho, baixinho, óculos fundo de garrafa, jornalista, estava em plena atividade, que legal. E estava ali aprendendo a trabalhar com WordStar. Foi muito bacana. Que legal, que legal. Uma experiência muito interessante. Guardo com muito carinho. Assim. Tô falando com vocês e lembrando da cena, assim, como é que foi na época. Que legal. Para quem não está assistindo, tem lágrimas escorrendo do rosto dele. O Rodrigo está visivelmente emocionado, pessoal. Ele vai começar a abrir uma petição aí para a volta do Lotus, que ele falou que é muito melhor. Rodrigo, e como é que é depois, assim, tipo, como que era na época? Tinha um monitor, aí tinha o teclado, e aí não tinha cores, eu imagino. Como que era? Quando você olha para um computador, como que era? Cara, uma CPU grandona, como se fossem os nossos grandes servidores hoje que a gente tem, era uma CPU zona grandona, 2 drivezinhos na frente, um monitor verde em cima, só com caracteres, letrinhas verdes, um tecladinho. E aí tinha um terminal, assim, não tinha interface gráfica, não tinha botão para apertar. Não tinha interface gráfica, não tinha interface gráfica. A coisa gráfica mais fantástica que tinha era um aplicativo chamado Printmaster, que tu fazia cartões de... Tinha umas figurinhas que a gente escolhia lá, e tu conseguia mais ou menos posicionar como se fosse uma folha de... Como é que eu vou explicar? Vocês conhecem o formulário contínuo? O Almir, pelo jeito, conhece. Já ouviram falar em formulário contínuo? Daquelas impressoras matriciais que vinha uma folha grudadinha na outra. A Epson, daquelas Epson antigas que fazia impressão, né? Então, o que acontecia? A coisa mais gráfica que tinha era que a gente fazia cartões de aniversário e faixas com aquilo ali. Aí tu mandava imprimir numa impressora matricial, começava a imprimir de manhã, terminava de noite, que a impressora ficava... Caramba! Aí tava uma linha, depois... Aí no final tinha uma imagem, alguma figura. Era bacana. Que legal, Rodrigo. E aí, tipo, tem esse período, né, que eu imagino que os jornalistas aprendiam a usar o Windows Star, né, o WordStar. Aí deve que eles escreviam as matérias deles e salvavam num disquete, né? E aí... Salvava no disquete e depois tinha que imprimir, depois copiava do disquete para outro, depois levavam para a redação. Aí alguém lá na redação montava lá a estrutura do jornal. Era interessante. Legal. E como que foi a chegada do Windows, assim, Rodrigo? Você viu uma interface gráfica com botões e tinha um reloginho nos cantos inferior direito, assim. Cara, o Almir falou agora há pouco, se vocês acham ruim, imagina como era na época do 3.11. Mas, Almir, eu conheci o Windows 2.5, 3.0, tá? E 3.1. Esse não é da minha época, não. E o OS 2. Pessoal, é da minha. Pessoal, lembrando que a gente está antes da Rai nascer, tá? Quando a gente chegar na época que a Rayane nasceu, aí a gente vai avisar aqui, tá? Mas por enquanto a gente está Isso porque eu nem sou tão novinha assim mais, assim. Então é de muito tempo atrás. Legal. Cara, foi bastante tempo depois, porque depois ainda dessa escola, eu ainda trabalhei como desenvolvedor em linguagem Mantis. Caramba. Né? Vocês conhecem a linguagem Mantis? Não. Todo mundo balançou a cabeça. Não. Cara, nem assim, ideia. Tem uma piada que eu vi esses dias que o pessoal diz assim, que os programadores Python reclamam que os programadores Java têm que escrever muito. Né? E eu, como programador Mantis, digo que Python a gente escreve muito. Porque no Mantis a gente usava, os comandos eram de uma única letra. Tá? Nossa! Porque o que aconteceu? Teve um dos alunos da escola
que ele trabalhava numa empresa que fazia o processamento de contas de telefone. Certo. Porque na época, as contas de telefone tinham que ser, os pulsos telefônicos iam passando, né? Então tinha as centrais telefônicas, tinha aqueles pulsos telefônicos iam sendo contados num contador mecânico, eletromecânico, e tinha que fazer uma foto. Então chegava na hora de faturar lá, a empresa telefônica fazia uma foto daquilo, e aquilo tudo tinha que ser transcrito depois para outros computadores, aí mini, né, de maior porte lá que os PCs. E esta empresa, eles recém tinham adquirido um computador maior para fazer isso. Tá? Um computador da Cobra, um Cobra 540. Cobra significa computadores brasileiros. Olha. 540. Para te ver. Caramba! Ele rodava COBOL e MAMPS. E aí eu fui convidado para trabalhar nessa empresa, né? E lá eu aprendi MAMPS. Cara, eu também sinto falta de programar em MAMPS, porque a gente fazia chover de baixo para cima. Porque olha só, Caramba. o computador Cobra 540 tinha fantásticos 512 kbytes de memória. Não é megabytes que eu estou falando, é kbytes. Kbytes. Nossa! Então, assim, os programas tinham que ser... Por que o MAMPS tinha que ser com uma letra só, os comandos? Que era para economizar bytes de memória, cara. Caramba! Então, a gente tinha que fazer os programas, fazer telas lá para os digitadores e processar isso tudo. E se usava a linguagem MAMPS. Era muito bacana. Olha só. Bacana. E você Hoje em aí... dia, esse programa em Arduino cabe muito mais do que isso. Verdade. E você aí, ouvinte, nos acompanhando aqui, reclamando de memória do seu computador. Então, crie vergonha e limpe a memória do seu computador. Não fica criando data frames duplicados. Tenha essa sensibilidade com a memória. Uma coisa bacana que tinha no tempo antigo é que não tinha esse problema atual de como nomear as variáveis, né? Que era letra, então não dava nem para dar o nome. Ótimo ponto. Tinha isso. Ótimo ponto. Legal, Rodrigo. Gente, respondendo só uma pergunta assim, de uma pessoa curiosa, que eu acho que pode ser a curiosidade de galera. Rodrigo, quanto tempo, mais ou menos, demorava para você fazer alguma coisa no computador antigamente? Que hoje em dia demora 2 segundos e a gente já acha que está super atrasado, super demorando. Era muito rápido. Não era... Porque, assim, para gente ter uma noção, quando a gente... Deixa eu tentar lembrar assim, um caso. Quando o pessoal... depois que os digitadores transcreviam as imagens das fotos, aquilo tinha que ser processado, tinha que unir os dados de todos os digitadores e depois fazer uma matemática, alguns processamentos. Lá a gente fazia isso em, sei lá, minutos, 10, 15, 20 minutos no máximo, dependendo do caso. Aí, e aí o que aconteceu? Desculpa, Rodrigo, pode continuar. O que aconteceu depois, cara? Esse computador maior, Cobra, ele passou por um processo posterior de substituição por PCs. Né? Foi quando eu aprendi, então, a programar em Clipper. Né? Aí, todos os programas que eu tinha feito em MAMPS, eu tinha que transcrever para Clipper, e aí a gente continuou mais um tempo fazendo esses processamentos lá. Foi bem interessante. Que legal. Mas o Clipper ainda é antes do Windows? Ainda é antes do Windows. Tá. O Clipper tinha uma ferramenta muito interessante chamada Sidekick. O que acontece? Aí a coisa começa a ficar sofisticada. O normal era tu pegar o WordStar lá, tá? E fazer edição do programa lá dentro. Aí salvava o arquivo, depois tu tinha que compilar e linkar, e aí depois tu ia ter o executado. E aí no Clipper apareceu um aplicativo chamado Sidekick, que a gente rodava e ele ficava residente na memória. E a gente apertava as duas teclas Shift e ele saltava para primeiro plano com o teu programa sendo editado ali. Então tu editava, salvava, teclava Shift, ia para a linha de comando, compilava, rodava. Deu um problema, bugou aqui, bugou outro, fez uma correção. Shift entrava no código. Então, fazer um programa era muito rápido. Que legal. Muito Caramba, rápido. Rodrigo.
Só um parênteses aqui, quem programa em Ruby, Ruby tem um aplicativo chamado Sidekick, na verdade é uma biblioteca, que ela é uma biblioteca de agendamento de tarefas, igual o Airflow. Então, quem programa em Ruby vai lembrar do Sidekick. Mas legal, Rodrigo. E aí, o Windows chegou, e aí, como que foi? Cara, vocês estão curiosos com o Windows, né, cara? Isso aí é muito antes ainda. Eu quero saber, cara, quando que o Windows chegou, assim, e ele foi bom, né? Que aí agora é uma outra história, mas quando ele chegou, assim, como que era? Bom é muito era? relativo, né? Ele é bom por acaso? É que assim... Ainda não é bom. Não, pro pessoal, assim, que acompanha, tá junto comigo, assim, de idade, mais ou menos, a gente não conhece computador sem Windows. Tipo, pra mim nem existia essa parte da vida. Verdade. Cara, assim, ó, depois de algum tempo, essa foi, então, a primeira grande migração, primeira grande onda que eu tive a oportunidade de acompanhar foi essa, né? Das pessoas saírem daquele ambiente, como é que eu vou explicar? Daquele ambiente, das máquinas de escrever para os PCs. Incrível. E aí a coisa proliferou dentro das empresas. Onde tu ia, tinha computadores. Caramba. Aí vem a pergunta, Almir, o que veio primeiro? Redes ou Windows? Redes, com certeza. Redes, com certeza, porque o que acontece? Que legal. No momento que começou a ter mais computadores dentro das empresas, aquela coisa de ficar disquetinho para lá, disquetinho para cá, disquetinho para lá, aí já tinha os disquetes de 1.44, aqueles disquetes de 13,5 polegadas, eram um pouquinho menores, né? Aí surgiram a comunicação entre os PCs, as redes de computadores, ainda com cabo coaxial, tá? Aquele cabinho preto, que tu pega um cabinho e liga, vai interligando um computador no outro. Tal. Aí apareceu o Lantastic, que eu cheguei a trabalhar com o Lantastic, que depois foi comprada pela Microsoft, e rede Novell Network. Alguém ouviu falar em Novell Network? Protocolo IP. Fantástico, eu ouvi só inscrito e Novell eu ouvi, eu já conhecia. Novell Network, né? Aí o que acontece? Aí começou aquela coisa de se comunicar dentro, os computadores se comunicarem dentro dos escritórios. Um pouquinho antes ainda, mas 2 anos antes, apareceram os primeiros vírus de computador. Isso também foi uma novidade interessante. Né? O primeiro que eu tive contato foi o ping-pong. Estava muito bem trabalhando lá no teu WordStar, e daqui a pouco pipocava uma bolinha, ou 2, ou 3, ou 50 bolinhas lá no monitor, lá como se fosse ping-pong, literalmente. Que loucura, jovens. Não, mas espera aí, Rodrigo, ó. Aí até aqui não tem internet, certo? A gente não tem conexão via internet. Por enquanto não tem nada de internet. Tá. Aí as conexões são entre os computadores locais via cabo, né? E como é que o vírus chegava nessas conexões e para quê? Para atrapalhar. Para bagunçar mesmo, né? Só Nem pela roubar zoeira, só pela zoeira. O ping-pong era pela zoeira. Via disquete. Cara, via disquete. Caramba, velho. Porque o disquete hoje a gente fala vou falar uma coisa, né? Era uma promiscuidade total de disquete para cima e para baixo, cara. Porque como é que tu acha que as pessoas... Tu acha que de cada 10 versões de WordStar rodando, 9,5 eram pirata, cara. Era pirataria direta. Caramba! E aí surge 25 de março aqui em São Paulo. Para você ter uma ideia, o Windows ele precisava de mais ou menos uns 12 disquetes para instalar algum programa, às vezes. O próprio Windows, acho que eram uns 24, era uma caixinha assim com um monte. Você colocava, executava o primeiro, aí ele falava, acabou, tira, coloca o outro. Nossa, e assim vai. velho. E aí tem uma diferença, né? Porque antigamente os usuários de computadores eram todos programadores, basicamente, né? As outras pessoas nem sabiam mexer. Hoje em dia, você tem milhares de usuários que não entendem nada de programação. Né? Naquela época era uma coisa muito restrita. Então, fazer um vírusinho era a coisa mais simples. Umas 4, 5 linhas de código lá, você fazia alguma coisa. Caramba! Aí depois que começou, então essa foi a segunda grande onda que eu pude acompanhar, né? Que redes de computadores, né? Os computadores se comunicarem e transferirem dados entre si através de meio físico, através de ondas, através de sinais, etc.
Redes foi a segunda grande onda que eu acompanhei. Então, Lantask, Novell Network era dominante na época. E tinha umas coisas muito bacanas, assim, por exemplo, as empresas ainda tinham sistemas de grande porte funcionando, mainframes, tal, era muito comum tu encontrar isso. Né? Então a gente tinha que ter, por exemplo, a Novell, ela tinha um gateway que permitia que tu, do teu computador, tu acessasse os dados do mainframe. Ah, cara, isso aí na época era um must. Revolucionário. Caracas. Não preciso mais daquele terminal grandão na minha frente. Aí o pessoal às vezes tinha um computador e do lado do terminal. Tá, tira o terminal, fica só com o computador que tu acessa os dados lá. Que legal. Bem bacana. Bem bacana. Bacana, cara, que legal. Tá. E mais ou menos na mesma época, um tantinho depois, que aí finalmente apareceu o que o Almir tanto gosta. Windows, caramba. A primeira versão do Windows acho que foi 2.5. Depois eu peguei uma 2.8, pipocou para mim uma 3.0 e uma 3.1. Isso antes do Windows 95? Muito antes. Caramba, velho. Nossa. Aí o que acontece? O Windows 3.1... Estamos chegando no nascimento da RAI, galera. Aguenta aí. Estamos chegando. Quase lá. Foi muito interessante, assim, porque tu tinha os computadores já funcionando em rede, tu já tinha servidores de arquivo, tu já tinha recursos, coisas mais comuns hoje em dia, mas tu ainda usava aquele... Aí já tinha o Word. Word 6.0, né? Já tinha o Word 6.0 lá. Tinha também uma época do Word 6.0, surgiu um aplicativo chamado Carta Certa, que eu dei aula, um editor de texto fantástico. Lembra muito HTML. Tu editava texto como se fosse HTML, assim, e tu achava bom, cara. O pessoal amava. Tipo um LaTeX, assim, um LaTeX, assim, ou nada a ver? Exatamente. Inclusive, o Carta Certa é baseado no LaTeX. Nossa, que da hora. E aí, o que acontecia? Por exemplo, a gente configurava o computador, os PCs, com rede Novell, tudo, e carregava o Windows. Aí aparecia aquela tela, e clique aqui, clique lá. E aí surgiu a primeira versão, acho que a versão 2.5 do Excel, alguma coisa assim, pipocou na minha frente. E aí tu vê, quando tu tem a oportunidade de, primeiro, usar o Lotus 123 em modo caractere, e depois o Lotus 123 em modo gráfico no Windows, aí tu vê como o Excel foi um retrocesso na operação. Eu achei que você ia falar o contrário, velho. Caracas, velho. Quando surgiu a visualização gráfica, acabou o mundo, velho. Virou todo mundo Nutella, acabou o raiz. O mouse dificultou as coisas. Olha até aí, hoje eu ainda acho que o mouse dificulta as coisas, que é um horror. Aquela coisa do cara ficar mirando ali o... Nossa, a Rayane, para ela, deve ser a coisa mais natural do mundo, né? Mas, olha, nossa, eu não sei usar o computador sem mouse. Galera, para você que programa usando o mouse, sabe o programador de mouse? Que ele fica clicando em caixinha, arrastando e conectando? Então, crie vergonha na sua cara, escreva códigos. Não fica arrastando caixinha e ligando as coisas, não. Porque não é assim que faz código. Tipo, real, cara. Caramba, Rodrigo, que doideira. E aí, o que acontece, cara? Depois só da versão 3.1 do Windows, que veio a versão 3.11 do Windows. Aí tu não precisava mais de um background de Lantask ou Network para fazer os computadores falar em rede. Bastava você instalar o MS-DOS, configurar o MS-DOS, executar o Windows 3.11, e aí o teu computador estabelecia comunicação em rede com outros que também estivessem, porventura, rodando o Windows 3.11. Que legal, cara. Então, assim, essa foi as duas grandes, né? Outras redes, depois ambiente gráfico. Né? Entendi. E aí veio ambiente gráfico, Windows. Qual foi a coisa mais importante que apareceu na época? Doom. Com certeza, o Doom. Tá? Doom, você lembra desse jogo, Rai, do Doom? Não. Como é que era? Castelo de Wolfenstein também não? Não. Castlevania, Gasparzinho. Caramba, Rai. Gasparzinho, eu sei o que é. Não, mas não é. Agora também. Não, mas o Doom foi o primeiro CS do mundo, assim, eu acho, né? Porque era um jogo de tiro de primeira pessoa. Era um jogo de tiro de primeira pessoa, que era uma mão com uma arma, né? Você via a cara do personagem assim, e você tinha monstros
E os gráficos eram todos quadrados, né? Tudo As portas eram quadradinho. quadradas, tipo as paredes quadradas, é tudo quadrado, né? Quando eu descobri os Blockout. cheat codes, cara, quando eu É descobri o os modo cheat codes, era God, né? ótimo. Ficava com o olho Modo tudo, do- o modo Isso. God, Lembro verdade. até hoje, IDDQD, IDQSA, tá? Pegava todas as aves, virava B, Muito bom. atravessava as paredes, era bacana. Que legal, Rodrigo. Tá, e aí começa a surgir os Windows, então, no 95, e aí começa a vir 98 e tudo mais, né? Aí veio o Windows ME, Vista, Windows 8, aquelas coisas horrorosas, né? Nossa Mas é isso Senhora. Aí, aí. agora eu sei do que vocês estão falando. Ah, agora chegamos. Agora foi. Não, que Cara, a gente, legal. Ah, assim, aí o que acontece? Depois disso, cara, de novo, ondas, né? Então nós sim, tivemos lá da, da, da máquina máquina de de escrever. escrever pro computador, depois rede, Aham, depois ambiente gráfico, né? Logo depois começou internet. Aí veio o Windows 3.11, o Windows 95 e logo depois veio a internet. Foi uma que outra legal. onda que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto. Porque, olha só, lá no começo da máquina de escrever para os computadores, eu tive a oportunidade de ensinar aquela geração toda lá a aprender a usar os computadores, né? E tudo mais. Aham, Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresa, instalando e configurando e ensinando as pessoas a usar redes. Depois, tive a aham, oportunidade, o Bazar, de ensinar as pessoas a usar ambiente gráfico e tudo mais. Então, eu estive envolvido nesse processo, eu presenciei, né? Eu aprendi e depois auxiliei outras sim, pessoas a usarem isso tudo. Então, que legal. isso, eu estava pensando, né, naquela ocasião que a gente estava conversando, naquela live lá, eu estava pensando nisso, pô, que bacana que é ter vivenciado Total, isso, total. Você dá um livro best-seller, com toda ter, certeza. ter, ter contribuído com Sim. isso. É, ô, Rodrigo, Bacana. você lembra de alguma história, assim, do tipo assim, como que é, assim, por exemplo, você tá lá, instalando o Windows, conectando as redes, de repente alguém chega e fala assim, gente, agora tem um negócio chamado internet, que parece que você consegue conectar e parece que abre uma página, como que é, assim, você lembra de alguma história que você falou, caramba, velho, que negócio louco isso? Você lembra de algo assim nesse sentido? Cara, assim, ó, na época em que nós começamos com a internet, eu trabalhava numa indústria de celulose, que tem aqui Ah, perto de Porto Alegre. E nessa indústria de celulose, nós tínhamos muitos profissionais de fora do país, no laboratório de celulose lá. tá, E aí tinha um rapaz com quem eu me dava bem, com ele lá, tal, a gente vivia, enfim, trocando ideias, tal, e ele era aham, do Canadá, se não me engano. É, sim. Canadá. E aí ele comentou comigo, pá, vocês não têm internet aqui? Eu disse, o quê? Né? Eu não fazia a Caramba, que menor ideia do legal. que era a internet. O quê? Ah, Aí ele começou a me explicar como é que era. Puxa, que coisa bacana. Cara, isso foi em 93. A nossa, internet que começou no Brasil em legal. 95. Ainda não Aham. nasci. A internet Caracas, começou no Rodrigo. Brasil, de fato, assim, em 94, 95, por aí. Antes era Entendi. BBS, né? Aham. Então, assim, eu de fato ah, ah, não sabia absolutamente nada sobre aquilo. Eu tinha ouvido falar. Aí conversei com o meu gerente na época, vem cá, nós temos um link de internet aqui. Aí o cara me olhou com os olhão desse tamanho, quem é que te falou? O Mark lá me falou que tinha Gente, a gente vai internet. ter que te apagar agora, né? Pra você ficar sabendo. Mas, de fato, havia um link de internet conectar na Que RNP na loucura, ocasião. velho. Ah, Mas, cara, eu confesso assim que naquela época eu não fazia a menor ideia, porque o que acontece? A internet na época era basicamente grupo de usuários, trocar e-mail e mais nada. Não tinha página, não tinha HTTP, HTML, não tinha ah, websites para te visitar. Isso entendi. começou a ter isso aí de 94, 95 para frente. Tá? Ah, Aí entendi. começou a ter Yahoo, América Online, Alta Vista. Né? Alta Vista era, Caracas. era o site de busca da época, pelo menos para mim, o que era Caracas. mais fantástico era o Alta Vista. Só depois que Aham. apareceu o Google, atropelou todo mundo. Né? Que E, de loucura, novo, velho. o que acontece? Nesta época, eu comecei a aprender a usar a internet, navegar e fazer essas coisas como usuário. Claro. Mas aí Aham. a vida te atropela e eu tive que, né, vou ter que aprender a ganhar dinheiro com isso. Então, Sim. de novo,
mais uma onda que eu tive a oportunidade de acompanhar, né? Assim, como Aham. usuário e depois como prestador de serviço, porque aí todo mundo queria ter um link de internet, todo mundo queria ter Caracas. internet no escritório, internet na clínica, internet em casa, né? Todo mundo queria ter. Só que era Aham. linha de escada, meu amigo. E como é que tu faz? Aham. Como é que faz? Né? Então tive que bolar uma série, foi meus primeiros contatos com Linux, kernel versão 2, eu acho. Né? Caramba. E aí comecei a criar aí mecanismos, firewallzinho ali, firewallzinho lá, para conectar os meus clientes na época, conectar na internet. Então, outra grande mudança que eu tive a oportunidade de Entendi. acompanhar, né, de conectar essa turma toda. Daí você tinha um link de internet, era um provedor, e aí desse link você jogava vários outros links conectando em pontos de poderia ser pessoas ou empresas, né? Era mais ou menos assim. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu trabalhava como, digamos assim, o Vendedor de cara que sabia internet. como. 10 mil Não, reais, um o link. cara que sabia como ligar a internet na firma. Tá? Então que eu ia lá, contratava um link Ah, dedicado com a operadora e tá. conectava na época num provedor, botava um firewall do lado de dentro da empresa, depois configurava um servidorzinho para a empresa, configurava a rede da empresa, ensinava todo mundo a usar, Tá. né? Dizia, Aham. cuidado, não clique em qualquer coisa, não adiantava. Tá Essas vendo? coisas assim. Caracas, É, Rodrigo. isso não é de Entendi. hoje, cara. Entendi. Então, aí, caramba, muito legal isso, velho. Eu acho muito massa. Então, aí você passou a andar pelas empresas, tipo assim, fazendo o setup delas iniciais para a Setup internet, inicial, né? seria a maneira correta de dizer, exatamente. Setup Caracas, que inicial. loucura. Outra grande onda. Então, cara, acho que eu devo ter instalado algo aqui na região de Porto Alegre e arredores, aqui eu devo ter instalado algo em torno de uns 1.200 links de internet para a empresa. É o Caramba. escritório de contabilidade ali, uma clínica dentária lá, uma clínica do médico ali, um outro escritório de não sei o que mais lá adiante, entendeu? Olha, perdi a conta, cara. Perdi uns Que 1.200 aí. legal. Confesso que na época eu estava bem de grana. Ficou total. Você, ouvinte, que está nos assistindo pelo YouTube ou está nos ouvindo, é de Porto Alegre, saiba que você está nos vendo porque o Rodrigo colocou internet na sua região. Então, você Não precisa exagera. fazer um Pix para o Rodrigo, que vai ficar na descrição desse link. Faz um Vou botar Pix minha lá chave lá. e faça a sua contribuição para o Rodrigo, porque afinal de contas, a internet está aí na tua casa porque ele levou o link aí, beleza? Bom. Muito bom, Rodrigo. Caraca. Uma coisa bem legal que veio antes também era a questão da comunicação, né? Talvez as BBS, Telnet, os primórdios lá do ICQ, Isso é verdade, que mas você conseguia conversar com as pessoas, tanto de próximas, né? Tivesse ligado na rede cabeada da empresa, como fora do país também, depois quando a rede é começou a verdade. Que crescer. Você legal. conversava, era muito legal, os bate-papos, o primórdios do WhatsApp, Primórdios do Entendi. cabeado, WhatsApp, lógico. MSN, Que ICQ, legal. ICQ, RC, IRC, putz, IRC. e aí Você teve MSN, Rai? Então, eu ia falar isso agora. Eu acho que tá na minha época agora, MSN. MSN pra frente, peguei. Agora cheguei. Ah, que da hora. Que legal. Legal, Rodrigo. E como que era, tipo assim, Rodrigo, nessa época o mercado de trabalho? Porque até quando você falou, surgiu na minha cabeça aqui que a infraestrutura era um mercado legal, né? Hoje a infraestrutura, ela é que nem a energia elétrica é pra gente, né? A gente sabe que ela tá ali na tomada, que você plugar as coisas ligam, mas você não fica preocupado com a infraestrutura por trás, né? Mesma coisa com a internet. Mas nessa época a infraestrutura era um grande driver, assim, da economia, certo? Quando que você era sente assim. que isso passa a ir para background, assim, ou outras empresas grandes passam a tomar conta e a gente enxerga a internet como a gente vê a tomada hoje? Como é que você percebeu isso? Dos anos 2000 para cá, de 2005, 2006 para cá, quando houve uma grande Aham, mudança para a nuvem, né? Foi entendi. quando começou as primeiras, o pessoal falava em nuvem, tem coisas, né, direto na internet e tal, mas efetivamente ter servidores e ter serviços na nuvem da empresa, tirar dos servidores daqui de dentro e botar lá na nuvem e tal, é de Aham, 2005 para cá que eu comecei a ver essas coisas, porque assim,
no meio do caminho houveram muitas ondas de terceirização, terceiriza isso, terceiriza aquilo, Entendi. terceiriza aquilo outro, né? Sendo que, inclusive, hoje mesmo, nessa empresa que eu já estou trabalhando com eles há 20 anos, né? Aham. Eu pude presenciar, só para registrar, a empresa que eu trabalho hoje é uma das empresas que eu fui lá e botei internet lá pro cara, Que legal. né? Aham. E aí conversa vai, conversa vem, nós começamos a trocar umas ideias, ele me chamou para conversar, para trabalhar dentro, né, como Entendi. suporte técnico para os clientes dele. Aham. E aí começou, né, acompanhei de fora, de longe, né, Sim. o processo de mudança. Então, era muito normal tu ter grandes server farms dentro das empresas, lá uma coleção de servidor, um servidor de arquivo, um servidor de impressão, um servidor de e-mail, banco de dados, tal. Isso ainda existe hoje, né? Mas Aham. as empresas começaram, então, a migrar essas estruturas todas para a nuvem. Uma vez que essas Entendi. estruturas todas foram para a nuvem, aquela estrutura de aquelas pessoas que estavam lá de dentro da empresa, que eram responsáveis por manter esse maquinário todo funcionando, começaram a ficar Aham. desnecessários, né? E aí eles Sim. literalmente começaram a ser demitidos, né? Então o mercado de Certo. trabalho de nuvem ali no comecinho foi, para o pessoal que é de infraestrutura, foi sofrido. Eu, por Que exemplo, legal. já tinha escapado dessa, né? Mas Aham. acompanhei lá de fora. E é interessante o seguinte, que até hoje, eu ainda falo lá para os meus colegas, lá para os técnicos, pessoal de helpdesk, aonde foi parar, eu fico perguntando, aonde foram parar os técnicos de suporte? Sim. Porque ainda hoje a gente recebe solicitações de clientes nossos, Aham. grandes empresas, de todos os ramos, vocês possam imaginar, os caras ligam para a gente perguntando como é que eu faço uma configuração IP? Como é que eu boto o endereço IP, Nossa. MASP? Ah, eu não consigo comunicar, por que será? E aí tu pergunta pro cara, mas tu já conferiu isso? E aí o cara, hã? E aí Caramba. tu fica pensando, não, esse cara deve ser um estagiário. Coitado do estagiário. Aham. Esse cara deve ser um iniciante. Tal. Não, aí tu descobre que ele é formado. Aí tu fica pensando, onde é Caracas, que foi velho. parar o técnico de suporte? Onde é que foi parar o técnico de suporte? Sim. Desapareceram da face da terra. Que loucura. Tem alguns muito bons por aí, mas eles desapareceram. Entendi. E você lembra, Rodrigo, na época, por exemplo, qual que era a motivação da nuvem, assim? Tipo, ah, não, as empresas estão vindo com uma tal de nuvem aí, que eles prometem que tirar todos esses computadores daqui e colocar num lugar Redução que de você custo. tem o acesso. Era mais ou menos assim? Era redução de custo. Redução de Entendi, custo, cara. porque os computadores ainda hoje na minha opinião, redução de Aham. custo. É muito caro tu manter espaço físico, instalação elétrica. Os computadores Entendi. estragam, fonte queima, um no-break queima, sabe? É tudo muito Entendi. caro tu manter isso, né? Não que Que seja, legal. além de ser caro, é problemático. Daqui a pouco estragou o no-break, aí depois, mas eu não consigo mais encontrar aquela empresa que faz a manutenção do no-break, vou Ah, ter que chamar outra, né? Então, uhum. essa foi a Entendi. grande motivação que eu estive acompanhando, né? Aham. E aí aquele pessoal que antigamente cuidava muito da infra, se viu a infra ser cuidada por empresas maiores, que eles chamavam de nuvem, né? E aí abriu um espaço muito grande para você deixar um pouco de lado a infraestrutura e começar a trabalhar mais no desenvolvimento de software, né? E aí vem as partes das linguagens de programação, essas coisas. É, E como que você viu isso, Rodrigo? eu vi, eu vi muitos desses profissionais de infraestrutura Aham, migrarem para os fornecedores, né? Para certo. dentro dos fornecedores. E aí eu vi esses profissionais minguar, a quantidade deles minguar, literalmente. Sim. Tá? E por isso que eu comentei agora há pouco que aonde foram parar Aham. os analistas de suporte, sabe, os técnicos, aonde foram parar essas pessoas? Você Então, disse meio que que desapareceram. quando a coisa apertou para a infra, você meio que escapou, né, dessa crise. E você estava em que área nessa época? Na área de infra, na área de infra. Né? E você escapou, A minha origem é infraestrutura. Né? Aham.
instalando redes e configurando redes, fazendo projeto físico, elétrico, tudo, né? Servidores e tudo mais. Minha origem é essa. Estudei muito Windows, fui certificado Microsoft, né? Cisco. Então, aí o que acontece? Eu fui contratado por uma empresa para fazer suporte para os clientes desta empresa, né? Que foi o que aconteceu com a maioria dos profissionais de suporte que eram. Por exemplo, digamos assim, tu tem uma indústria lá, uma indústria metal-mecânica, pega esse exemplo assim, tá? Fornece autopeças para a indústria de automóveis, tá? Então, antes disso, havia toda uma equipe de suporte lá dentro. Então, tinha lá, tinha um DBA, tinha técnicos de suporte, tinha o pessoal de telecomunicações, de telefonia, né? Tinha todo o pessoal lá. No momento que essa empresa, nós vamos começar a empurrar todos os nossos sistemas para a nuvem, toda a equipe de devs foi reforçada, porque todos os sistemas tinham que ser adaptados, tinham que ser melhorados, tinha toda uma evolução para acontecer na área de sistemas, né? E a área de nuvem, né? Na área de servidores, como é que aconteceu? Nós temos um fornecedor aqui que tem uma equipe que vai nos ajudar a implementar isso. Beleza, bacana. Aí o pessoal meio que vai aprendendo, ele fica com os olhos desse tamanho, vou perder meu emprego, meio que vai aprendendo. Caramba, né? Entendi. Muitos vão ser demitidos, muitos de fato foram. Né? Isso que eu estou falando para vocês é um fato, é uma situação que eu acompanhei de perto. Né? Caramba. Então, assim, aquela equipe, aquela indústria que tinha lá 5, 6 plantas industriais dentro do país, que tinha uma equipe de TI com um técnico de suporte, tudo em cada planta, passou a ter um técnico de suporte por planta e a equipe de TI na matriz lá foi reduzida de 30 para 5 pessoas. Os outros 25 vão para onde? Né? Entendi. Muitos deles foram contratados pelo fornecedor, né? E outros tiveram que procurar outro caminho. Você falou que usou muito Python, né? Qual foi o seu primeiro contato com Python e outras linguagens de programação? Primeiro Fórum Internacional de Software Livre em Porto Alegre, que eu estava lá zanzando, aprendendo. Eu fui lá mais para aprender sobre Linux, enfim, sobre infraestrutura, né? Aprender algumas coisas, algumas novidades e caí dentro de uma palestra de Python. Assim, meio, o que será que é isso aqui? Vou lá dar uma olhada. E aí me apaixonei, cara. Me apaixonei. Por quê? Porque me lembrou muito Mumps. Entendi. Me lembrou muito Mumps. A paixão antiga do Mumps reviveu. Foi muito bacana, foi muito bacana. Aí Caramba, Rodrigo. A partir dali comecei a estudar um pouco mais, tudo, né? Aprender bastante sobre isso. Legal. Rodrigo, só uma curiosidade também, assim, que eu acho que pode acalmar um pouco o coração do pessoal, porque eu fico muito em dúvida disso. Se em algum momento, assim, da sua carreira, da sua extensa carreira, como a gente viu, teve algum momento que você pensou, agora a gente chegou num ápice, assim, não tem mais o que inventar. Não sei, assim. Nunca pensei isso. Nem com a chegada da internet? Não, nunca pensei. Caraca. É porque assim, a minha infância foi muito estimulada por Star Trek. Certo? Tá. Então, entendi. Para quem assistiu alguma vez Star Trek, tá? E eu, como sou um trekker, um fã de carteirinha, não existe, tu não consegue enxergar limite na tecnologia. Tá? Que legal. Então, o que acontece? Nesse período que o pessoal as empresas começaram a migrar para a nuvem, eu já estava trabalhando na área de gestão. Porque o que acontece? Depois de muito tempo, surgiu uma oportunidade, né, de estruturar uma equipe de suporte, uma equipe de laboratório, helpdesk, tudo, né? Eu já estava trabalhando, eu me afastei muito da área técnica. Né? Apesar de até hoje eu ainda ser o suporte nível 4, não é nem mais nível 3. Quando meu pessoal lá, olha, todo mundo bateu cabeça, ninguém sabe mais resolver, vamos lá falar com o Rodrigo, ver se ele tem uma ideia. Que legal. Então, assim, eu me afastei muito da área técnica, né? E eu comecei a trabalhar mais com gestão, né? Gestão das equipes, gestão de pessoal, tal. E aí veio aquela coisa assim, aquela sensação em alguns casos, de muito sucesso, muita felicidade. Tem sido uma experiência assim espetacular. Legal. Mas também tem alguma frustração, né? Também trabalhar com pessoas tem sido bem complicado, é uma coisa bem, com certeza, bem difícil de fazer. Né?
Com certeza, Rodrigo. E Rodrigo, e retomando um pouquinho as ondas, assim, né? Acho que você viu essa parte de o pessoal da infraestrutura começar a perder os empregos porque vinha uma solução muito mais redução de custo, mas por outro lado surgem grandes oportunidades, né? Porque quem que vai operar essa nuvem, né? Quem que vai, beleza, a nuvem vai estar chegando, mas quem que vai operar? Alguém tem que aprender esse negócio. E aí vem toda a nuvem, vem todo aquele suporte. Então parece que a infraestrutura ela não passa mais a ser um problema, né? Ela faz parte do dia a dia como a eletricidade atrás da tomada. E aí começa então a exploração do tipo, cara, vamos fazer as programações. E aí nessa bem as linguagens de programação, as linguagens começam a evoluir, linguagem compilada, linguagem interpretada, e em paralelo, correndo em paralelo, né? Tem as pessoas que começam a usar essas linguagens para processar dados. E aí eu queria saber de você, sim, aonde que essa onda de dados que foi que você percebeu, assim, falou, caramba, vem um negócio novo aí que é dados, assim, parece ser legal, assim. Quando é que você teve esse estalo, assim? Operar sistemas de nuvem, na verdade, são como se fosse desenvolvimento, né? Porque, né, tu faz hoje o deploy de uma máquina via linguagem YAML, né? Sim. Então, no fim das contas, os analistas de suporte, esse pessoal que trabalha com nuvens hoje, eles são grandes desenvolvedores. Eles desenvolvem outro tipo de Claro, né? que Outro legal. tipo de ferramenta, mas continuam sendo desenvolvedores. Então, realmente. Sim. Por outro lado, eu queria me pedir permissão, abrir um parêntese aqui, que é o seguinte. Como tu mencionou agora aí, né? Agora a internet para nós é uma coisa que existe e tu não sabe ver sem mais, né? Sim. A gente nunca pode esquecer o seguinte, que para a internet chegar ali na Rayane, ali no Almeida, aqui na minha casa, aí na tua, né? Alguém teve que subir num poste, sim, passar um fiozinho, conectar, torcer lá uns parzinhos metálico ou aprender na marra a fazer fusão de fibra, essas coisas assim. Né? Então, estes profissionais ainda existem e todas essas coisas lindas, maravilhosas que a gente vê por aí funcionam porque esses profissionais existem. Legal, total. Né? Então, eu tenho muito respeito por eles, né? Sim. Amanhã depois acontece aí de um caminhão atropelar um poste aí na esquina. Todo mundo fica. Tu vai chamar o cara lá que opera a nuvem. O front-end? Vai chamar o front-end? Não vai, né? Vai chamar um designer UX lá. Vai dizer, olha, edita um programa aqui, um YAML aqui, poste. Exato. Fios, não tem como. Total, certo? Cara, total. A gente não pode esquecer disso. Não Verdade mesmo. Devemos respeito a eles. Com certeza. Certo? Total. Fechando parênteses, o que acontece? Eu estou há 20 anos, 19 anos, nós estamos em 19 anos e 10 meses trabalhando na área de gestão já. Sim. Tá? Então, assim, eu sei muito bem as dificuldades que eu passo, né, para colher dados, para tomar uma decisão. Às vezes a gente tem que necessariamente tomar uma decisão mais por feeling, no fio do bigode, né? Sim. E aí o que acontece? A pandemia, na minha empresa, nos deu uma paulada muito, muito, forte. muito forte. Nós começamos o ano de 2020 com 63 profissionais e hoje nós somos 19. Caramba! Certo? Sim. Então, assim, a gente temos que ser práticos, né? Tu tem que começar a examinar o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo. Eu já vinha pesquisando um pouquinho antes, né? E aí eu queria entender como é que eu poderia pegar os dados que eu tenho na minha empresa e processar melhor e ter insights, sabe, e fazer previsões melhores. Apesar de a gente ter algoritmos muito bons hoje nos nossos sistemas lá para prever manutenção, intervenções, manutenções preditivas e preventivas, tal. Eu queria ter uma coisa melhor, né? E comecei então a estudar ciência de dados. Né? Eu tenho um ex-colega que
trabalha na área já há algum tempo. E eu estava olhando o LinkedIn dele lá, eu vi o cargo dele lá. Interessante. O que será isso aqui que ele faz? Tal, né? Perdi contato com ele, tal, mas, né? Aí eu comecei a investigar esse assunto. Foi quando eu caí. Pô, a ciência de dados é uma coisa bacana. Olha aqui, ó, o pessoal usa Python pra caramba aqui. Que Beleza. legal. Então, vamos adiante, né? Até então, a conexão de Python com ciência de dados ainda não tinha feito ainda. Não tinha feito. Que legal. Não tinha feito. Tá? E aí, então, eu comecei a explorar um pouquinho mais, já em 2019, né? Comecei a explorar um pouquinho mais. E aí, com a pandemia e as pauladas que a vida nos deu, né? Sim. Vamos ter que tomar outro caminho, né? Sim. Cá estamos. Cá estamos. Que legal, Rodrigo. Outra onda, então vê bem, é outra grande onda que está acontecendo, né? Então, olha, vou arranjar uma forma de ajudar essa coisa a acontecer. Vamos ver se dá certo. Que legal, cara. Que legal, Rodrigo. E você vê mais alguma coisa à frente, assim, Rodrigo? Tipo, de coisas que você acompanha, você fala, pô, legal, assim, eu acho que eu entendi a migração da máquina de escrever para o software, né, para o computador, e é muito legal na tua história, na tua conversa, você vê que sempre tem motivações, né? Então, na máquina de escrever, tinha muitas dificuldades que aí foram resolvidas pelo computador, mas geraram novas dificuldades, que era a comunicação entre eles via disquete. Aí vamos conectar tudo. Aí, beleza. Aí vem a internet que, beleza, a gente está conectado aqui na nossa sala, mas a gente queria conectar com as pessoas lá do outro lado. Conectar com o mundo, né? Conectar com o mundo. Aí vem a internet. Aí a internet precisa de uma infraestrutura gigantesca. Essa infraestrutura, ela é construída, vai sendo construída, e aí as pessoas viram a necessidade, pô, a infraestrutura não precisa mais ser cada um ter a sua, a gente pode ter uma central, assim. Aí surge a nuvem, né? Aí a nuvem passa a ter isso, e aí a nuvem faz, como tem uma infraestrutura localizada, você consegue ganhar poder de processamento. E aí processar coisas mais rápidas abre novos horizontes. Cara, posso processar dados mais rápidos, posso fazer coisas mais rápidas, processa tudo isso, e aí dados passa a ser a bola da vez, né? Então, se eu consigo processar grandes volumes, muito maior que um ser humano processaria olhando dados, eu consigo ter alguns sites legais e tal. E para onde você acha que vai, assim, Rodrigo? De coisas que você lê, de pessoas que você fala, o que você acha, assim, que vem pela frente? Se você pudesse falar, cara, vou fazer uma previsão aqui. Eu acho que vai ter coisa assim, vindo, assim. Tem duas coisas que me chamam muita atenção, tá? Algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, né? Sim. Eles tendem a evoluir muito, a gente vai começar a colher bons resultados. Hoje as coisas são muito incipientes ainda, né? Sim. De inteligência artificial, que fique bem claro, né? Internet das coisas tá aqui, está na nossa frente, certo? Está na nossa frente, está aqui conosco a internet das coisas, né? E a internet das coisas vai começar a gerar, além de criar as facilidades, né, todas projetadas para esses mecanismos, eles vão começar a recolher dados um volume maior ainda, né, gigantesco de informação que vai ter que ser processada, e aí de novo a gente volta para a ciência de dados, né? Então, assim, essas são as duas tecnologias hoje que eu estou, digamos assim, mais interessado em saber como é que funciona. Em saber como funciona, ver o que vai acontecer, acompanhar um pouquinho, né? Tentar chegar perto, ver o que acontece. E acho que o pessoal está nos ouvindo e está nos vendo, eu acho que nem sei se todo mundo sabe sobre a internet das coisas, né? Não sei se vocês querem explicar a visão de vocês, assim, o que vocês entendem, ver sobre a internet. Se vocês tivessem que explicar para pessoas o que é a internet das coisas, como que vocês explicariam? Olha, eu ainda me sinto, digamos assim, muito iniciante nesse conceito, tá? Mas assim, ó, a tendência, qual foi assim um dos artigos que eu achei mais fantástico que eu estive examinando outro dia? Tu ter veículos numa estrada, na cidade, que eles se comunicam entre si, né? Por exemplo, com o objetivo eventual de evitar um acidente, evitar uma colisão, seja ela grande ou pequena, né? Hoje a gente depende do motorista para fazer a condução do veículo.
a tendência é que a gente passe a depender cada vez menos, ou os veículos vão começar a evoluir para a condição que hoje são as grandes aeronaves, né? Em que tu tem o piloto, ele é importante, ele tem que estar ali, mas muito do que ele faz é validado e processado por um computador, né? Sim. Daqui a pouco ele não pode simplesmente vir dar uma pancada no manche e o avião responder, né? O computador tem que analisar aquele movimento ali, saber, cara, isso que ele está querendo fazer é verdade? Será que vale? Então, eu acredito que isso vai chegar num estágio, não vai ser muito longe, acho que mais uns 10 anos isso deve começar a ser bem presente nas nossas vidas aí. Eu vejo a internet das coisas também como uma visão mais maker, assim, né? Como eu estudei eletrônica também, então eu vejo muitas essas coisas de automação, tipo wearables, né? Roupas que funcionam de alguma forma com alguma inteligência, óculos inteligentes a gente já tem, né? Mas eu já vi alguns projetos, por exemplo, tem uma menina de um grupo que eu participo que ela desenvolveu um colete para ciclistas com sinalizações nas costas e na frente, que conforme a bicicleta inclina, ela dá seta sozinha, automaticamente, né? E também já estava tentando desenvolver uma coisa mais com inteligência artificial voltada para o caminho, tipo GPS, mas tudo da visão do ciclista e do tráfego em metrópoles, né? O carro, ônibus, faixa de ônibus, né? E essa série de coisas. Também geladeiras inteligentes, eu acho isso bem fantástico, assim como a gente já tem aí os aspiradores, robôs, né? E uma série de coisas aí que com certeza vão revolucionar também Eu penso mais na internet das coisas para essas coisas mais do dia a dia. Eu não penso como um salto tecnológico gigante, eu acho que isso também tem o caminho deles, mas eu acho que tirar a gente dessa coisa manual, né? Carregar a gente para um mundo mais... que você se preocupe menos com coisas repetitivas, mesmo que sejam aquelas coisas que quando você nasceu todo mundo fazia, né? Mas a evolução natural das coisas. Legal. Uma outra visão que eu tenho sobre a internet das coisas é a gente está bastante acostumado hoje com tu ter no teu celular acesso a notícias, acesso a... Enfim, tu tem internet no teu celular e tudo que tem ali por trás, né? Mas, por exemplo, se tu pode chegar hoje na frente de um veículo e fazer um diagnóstico lá do motor do veículo com o teu celular, hoje tu não consegue fazer isso. Então, esse é um exemplo que eu enxergo. Olha, hoje vai ser possível em algum momento tu te conectar com o teu celular no teu carro, na tua garagem e fazer um diagnóstico, identificar lá todos os... tá na hora de trocar o óleo, como é que tá o ponto do motor, como é que tá, sabe? Então, qual é a carga da bateria quando os veículos forem elétricos e tal, Legal. Né? Então, assim, outra questão importante é eu posso chegar na minha geladeira, isso é uma coisa, né? Isso é clássico, essa é a definição clássica de internet. Posso chegar na minha geladeira, na porta da minha geladeira e fazer um inventário do que tem lá dentro. Né? Posso chegar na porta do meu armário e fazer um inventário. Como é que eu estou de açúcar? Como é que de acordo com... A minha cafeteira vai me dizer, olha, tu usou tantas gramas de café hoje de manhã, até sábado tu vai ter que comprar mais. Com certeza. Então, eu visualizo esse tipo de coisa. A minha máquina de lavar vai me dizer, olha, tu botou sabão demais, não pode. Legal. A minha visão é super parecida com vocês, e eu queria só dar um contexto sobre isso, né? Tipo, a internet das coisas, ela é, na verdade, um crescimento da possibilidade do endereçamento, né? Então, por exemplo, como que funciona hoje, né? Os nossos computadores, eles têm uns modems, né? Antigamente o modem era mais físico, hoje ele já é embutido dentro do notebook e tal. E nesse modem você tem um endereço, né? Que você precisa endereçar o seu dispositivo conectado na internet para saber aonde a informação ela vai e de onde ela vem, né? E esse protocolo de endereçamentos é o famoso IPv4, né? Só que o protocolo de endereçamento IPv4, ele tem uma quantidade de bytes que pode ser representado, que eu não lembro se é 10 a sexta, alguma coisa, que dá alguns bilhões aí de endereços.
Só que ele é limitado, né? Você, conforme a população vai crescendo, os dispositivos vão crescendo, você tem uma limitação de endereços únicos, né? Porque tem que ser um endereço único. Se você tiver um endereço duplicado, você manda a informação para 2 computadores ou celulares diferentes. Então, com o desenvolvimento dos microprocessadores, você aumentou esse número de endereços possíveis e a gente chega no protocolo que é o IPv8, né? Então, o IPv8, ele é um protocolo... PV6. É um protocolo que você tem muito mais endereços possíveis. E aí eu não sei se são alguns trilhões ou 4 trilhões, é um número absurdo, eu não lembro direito de cabeça, mas eu lembro que você poderia dar um endereço para cada célula do ser humano e de cada célula de plantas e átomos poderiam ser endereçados, né? Então, o exemplo que o Almir e que o Rodrigo trouxeram é muito isso, tipo, a sua geladeira, ela vai ter um endereço, né? O seu carro vai ter um endereço, né? O seu celular tem um endereço. E uma vez que você tem um endereço, você sabe para onde mandar a informação, você também consegue coletar. Então, você vai ter dispositivos que são cada vez menores e muito mais potentes, que vão coletar dados de tudo quanto é coisa. Então, coletar dados se tem suplemento na tua geladeira, coletar dados se a gasolina, tipo, tá acabando, se tem alguma coisa no pneu, vai coletar dados se, sei lá, o portão tá fechado, uma coisa assim, e você vai conseguir fazer com que as coisas se comuniquem, né? Então, a geladeira pode ligar para o entregado, já pode mandar uma informação para o supermercado, que já vai, sei lá, pedir para um robô coletar as coisas que você precisa, que vai colocar numa cesta, e aí, de repente, a tua geladeira ela vai ficar sempre cheia, sem você ter que pedir nada, né? E aí, claro que a gente tem esses exemplos mais clássicos, mas quem que vai processar isso, né? Quem que vai dizer que o suplemento está acabando e precisa ligar para o supermercado, né? Quem que vai criar a visão computacional que vai ficar monitorando a geladeira para saber se o teu leite está acabando? Né? Quem que vai processar esses dados? E aí que entra onde a gente está, né? E aí que a ciência de dados entra, o processamento de dados entra, os algoritmos de machine learning ganham força, né? Então eu também vejo o futuro muito assim. Antes a história do Rodrigo é muito legal por isso. Aí você vê que as pessoas elas têm a necessidade de se conectar, né? Aí agora, com essas possibilidades de tecnologia, as coisas começam a se conectar e falar entre si sem ter uma intervenção humana, né? Então, eu também estou muito animado para esse futuro. Acho que vai ser muito massa, velho. Acho que vai ser muito legal. É bacana. Essa coisa, a gente estava falando sobre computação em nuvem. Cara, essa é uma das coisas mais fundamentais, mais fantásticas de todas essas ondas aí, uma das mais bacanas, assim, e eu, particularmente, eu lamento não poder ter participado desta onda na condição de técnico, né? Eu participei na condição de gestor. Porque eu estava acompanhando, acho que foi no início desse ano, uma palestra da IEE, em que o pessoal estava falando justamente sobre a internet das coisas, né? Que a tendência é que a gente tenha, eu estava falando sobre processamento, tem que ter algoritmo, processar, isso, mas o processamento vai acontecer aonde? Né? Sim. Vai acontecer mais próximo da coisa. Por exemplo, a geladeira, ela está se comunicando com o supermercado. Só que todos os dados que a geladeira colheu estão sendo processados num servidor que tem pendurado no poste aqui na esquina, ou na torre de celular, vai ter uma shelter ali, que ali dentro nós vamos ter um server farm, vai estar sendo processado ali dentro. A internet das coisas, hoje, pelo segundo o que os engenheiros elétricos estavam falando lá, o grande desafio é aonde processar, aonde o processamento vai acontecer. A gente vai ter que esperar esse dado atravessar todo o link para chegar no servidor da Amazon lá nos Estados Unidos, ou pode ser processado aqui na esquina, né? Sim. Isso é muito importante porque naquele caso dos veículos lá, que eles teriam que teoricamente se comunicar para evitar uma colisão, isso tem que ser processado dentro do veículo. Perfeito. Né? Essa repórter tem que ser processada ali. Tu não pode esperar essa informação transitar. Tal. Então, os tempos de resposta têm que ser muito rápidos, né? Muito instantâneos as coisas. Que legal. Muito legal, Rodrigo. Bom, o papo tá ótimo, Rodrigo. Acho que a gente ficaria até madrugada aí falando sobre isso, mas eu queria já dar um andamento aí para o encerramento. Queria te agradecer muito pelo papo. Acho que, a tua história tá gravada aqui nesse podcast, mas com certeza daria um livro aí das coisas que você viu, das histórias que você passou. Eu gosto muito de ouvir.
Tem coisa que a gente não pode contar aqui publicamente. Total. Mas eu particularmente gosto muito de ouvir. Eu acho muito legal, assim. Eu acho que realmente você tem um privilégio de poder vivenciar todas essas coisas e contar essas histórias, porque você esteve lá, né? Não é algo que você leu no livro de história, mas você esteve lá. E eu quero também contar muitas histórias também das coisas que eu vivi. Acho que isso que para mim é o legal da vida, é viver essas histórias. Mas queria, agradecer, Rodrigo. Obrigado demais por participar aqui do nosso episódio 2 do nosso podcast, aqui nosso quadro, estreando um novo quadro, né? Show Me Sua Visão. E obrigado, Rai, obrigado também, Almir, por participarem aí. E obrigado, pessoal, também, por participar, por ouvir a gente. E a gente se vê, então, no próximo episódio, no nosso episódio 3. Obrigado, galera. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Até mais. Até mais, galera.